Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao que temos proposto no estudo da Palavra do Senhor, que é ler a carta aos Efésios, pregando na carta aos Efésios, e hoje eu farei a leitura agora no capítulo 2. Nós já fizemos algumas mensagens no capítulo 1, terminamos semana passada, hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Efésios. E eu vou ler apenas 3 versículos, do versículo 1 até o versículo 3, tá bom? Efésios 2, de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo, possa iluminar sua mente e o seu coração para a compreensão da palavra do Senhor nesta noite. Amém, queridos? Meus amados irmãos, está acontecendo um conflito e, infelizmente, acontecendo mais uma guerra neste mundo, não é verdade? E semana passada, já se vão quase 10 dias desde o início do conflito da Palestina com Israel. Os conflitos na história da humanidade, eles não são novos e não são de agora. E muitas pessoas, elas nos questionam como líderes espirituais ou líderes religiosos, né? A questão de se essas dificuldades ou esses conflitos que têm acontecido agora, nesse instante, ali naquele lugar, com aqueles povos, tem a ver, e normalmente perguntam, numa questão de escatologia, da volta do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus está próxima, essas coisas estão acontecendo e assim por diante. E muitas pessoas, quando se preocupam, ou seja, iniciam guerras, mas as pessoas não se preocupam tanto com guerras que são travadas com nações diversas, mas quando envolve Israel, parece que a preocupação aumenta um pouco. Israel, por ser o povo de Deus, Israel, por ser aquele povo que Deus chamou, e há muitas interpretações errôneas, erradas quanto a essa questão da volta do Senhor Jesus Cristo por causa dessa própria situação. A resposta para mim é muito simples. Desde todo o tempo e toda a guerra, e agora esta guerra de Israel e Palestina, tem uma única causa: o pecado. Simples assim. Todas as guerras que foram travadas na história da humanidade, a origem, o que a Bíblia diz? O que Tiago diz? De onde procede? É do coração do ser humano, que é pecaminoso, afinal de contas. E a gente esquece deste algo que é extremamente importante de avaliar em todos os acontecimentos do mundo. E às vezes a gente quer trazer algumas circunstâncias de sinais da volta de Jesus, e o próprio Jesus disse que não teria de sinais. Então nós precisamos ter o cuidado nas nossas avaliações, é fato. Mas um ponto que eu quero trazer aqui é, de fato, todas as mazelas que o ser humano provou ao longo da história da humanidade, tem provado e provará até o último dia de Cristo, a causa é o pecado. Nós vimos no capítulo 1 de Efésios é chamada uma das epístolas da prisão, porque Paulo estava preso, possivelmente lá em Roma, quando ele escreve esta epístola. E nós vemos aqui Paulo passando um tempo naquela cidade, pregando, evangelizando, ensinando aquelas pessoas, aqueles irmãos que se converteram, 3 anos pregando ali na cidade de Efésios, o tempo que ele passou. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, ele
Uma coisa muito interessante que Paulo faz é não trazer nenhum nome específico. Ele não diz assim, esta carta é para fulano, ou mesmo diz, olha, ciclano, beltrano. Quando nós olhamos o capítulo 16 de Paulo aos Romanos, nós vemos assim uma quantidade de nomes que Paulo saúda, louva e assim por diante. Na carta de Efésios, Paulo não faz isso. Paulo, pelo contrário, ele usa alguns termos para aqueles irmãos daquela cidade, daquela igreja. Paulo vai chamar aqueles irmãos, em primeiro lugar, de angios, ou santos, separados de Deus. Ele não chama nenhum nome, mas qualifica esses irmãos. Essa palavra vem caracterizar claramente aqueles irmãos que estavam ali, eram aqueles que eram separados por Deus. Paulo também usa a palavra grega pistóis, ou seja, fiéis no Senhor, fiéis na palavra do Senhor, aqueles que possuem a fé no Messias. Ele usa outra parábola, aqueles que são de Cristo Jesus, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, estão em Cristo Jesus. Mas especificamente, ele não traz aqui um nome. Mas é interessante que Paulo nomina estes irmãos com alguns termos, qualificando-os como sendo aqueles que já havia acontecido algo na vida deles. No capítulo 1, Paulo vai falar da obra graciosa de Deus na vida deles, e o capítulo 1 fala dessa graça de Deus extraordinária, dada através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, dando a sabedoria àquelas pessoas para compreender a verdade da palavra do Senhor, mostrando que aqueles irmãos, eles precisavam viver de uma forma diferente, porque eles eram santos, eles eram fiéis, eles estavam em Cristo Jesus, e eles precisavam viver numa condição diferente. Mas aí ele começa o capítulo 2, e ele começa o capítulo 2 falando de um assunto e falando de um tema que nós não podemos desprezar. E ele fala para aqueles irmãos que ele já havia chamado de santo, que ele já havia chamado, que eles possuíam a fé no Senhor Jesus Cristo, mas ele começa dizendo, ele, o Senhor Jesus Cristo, vos deu vida. E é interessante que ele vem aqui confirmando a condição daqueles irmãos, confirmando os termos que ele havia dado àqueles irmãos, mas ele vai falar de uma situação e lembrar aqueles irmãos qual era a condição deles antes de serem fiéis. Qual era a condição deles antes de crer no Senhor Jesus Cristo? Qual era a condição do homem sem Deus? E é isso que ele traz nesses 3 primeiros versículos. O homem sem Deus. Como é que nós vivíamos antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo? Quem éramos nós antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo? Quem era você? Ou talvez quem é você ainda hoje, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo? E Paulo, então, ele vem trabalhar nessa graça de Deus sobre a vida do seu povo, nesta última parte que nós vimos, inclusive, a semana passada, quando Paulo vai falar daquelas implicações do chamamento dos crentes, ou seja, vocês foram chamados. Vocês foram chamados para quê? Falando da herança, da riqueza que nós recebemos da herança quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Para quê, afinal de contas? Falando de fato como a grandeza de Deus nos alcançou, deixando claro que nós agora somos diferentes porque algo aconteceu, mas nós não éramos diferentes de nenhum outro ser humano que existe. Nós não tínhamos nenhuma outra condição que diferenciávamos de todos os outros seres humanos. Ninguém e absolutamente ninguém. Por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo, ele vos deu vida. E então ele passa a descrever a condição do homem sem Deus. E a primeira condição, meus irmãos, verdadeira do homem sem Deus, sabe o quê?
Cada um de nós, e todos os seres humanos que não creem no Senhor Jesus Cristo, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. A morte que Paulo aqui se refere não é uma metáfora. Paulo não está usando uma metáfora para falar que estamos mortos. Nós estávamos mortos. De fato, de verdade, literalmente mortos. E essa descrição que o apóstolo traz aqui vem exaltar esse estado em que se encontra todas as pessoas sem Cristo. Todas. Não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus de fato. Mas então, como nós podemos dizer que nós estamos mortos, tendo uma saúde maravilhosa? Você olha para um atleta e diz, aquela pessoa está morta. Como assim? Você está louco? Alguém cheio de vigor, você está dizendo que ele está morto? Como você pode olhar para um doutor, um professor e diz, ele está morto? Como assim? Alguém intelectualmente correto, superior a outros, inclusive no seu conhecimento intelectual? E ele está morto? Pois é, quando nós olhamos para pessoas que produzem coisas até extraordinárias, belas, aí você diz, mas aquela pessoa está morta. Meus amados irmãos, isso acontece porque a morte que Paulo está se referindo não mantém nenhuma relação com o vigor físico. Não mantém nenhuma relação com a nossa intelectualidade, não mantém nenhuma relação com a nossa personalidade e o que nós produzimos, mesmo que aparentemente possam ser coisas boas. Paulo ele vai falar dessa condição dos seres humanos que andavam na vaidade dos seus próprios pensamentos, que tinham obscurecido o seu entendimento, que eram alheios à vida de Deus por causa da ignorância que viviam pela dureza dos seus corações, que tornaram insensíveis a tantas coisas terríveis neste mundo, e para eles são normais. Você matar uma criança, você estuprar uma criança, você matar dezenas, centenas e milhares de pessoas, se tornam insensíveis a todas estas coisas. Entregam-se à dissolução, cometem todo tipo de impureza e torpeza que o coração pode produzir. E alguns vão dizer que a insensibilidade do coração dessas pessoas mortas ainda podem chegar a níveis tão terríveis que nós nem imaginamos. Porque estão mortos de fato. Meus amados irmãos, nesta condição, apesar de visivelmente estarem vivos, realmente eles estão mortos. Paulo, quando escreve a Timóteo, mostra claramente isso. E esse estado de verdadeira morte é atribuído a duas coisas: delitos e pecados. Veja o versículo 2. Ele te deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo usa essa primeira palavra aqui, ele está mostrando que é traduzida na nossa Bíblia por delito. Ele está dizendo que o homem está vivendo a cada dia um passo falso. Está vivendo o seu dia como um dia falso. Os seus delitos, onde as pessoas cometem insensivelmente, eles não estão preocupados se é bom ou se é ruim. Na sua percepção é tudo bom, é prazeroso, mas eles não percebem que eles não estão firmados em nenhuma verdade, em nenhuma coisa boa. Tem o sentido de ultrapassar limites aceitáveis. O ser humano diariamente ultrapassa limites que até muitas vezes incrédulos não aceitam. Mesmo não crendo no Senhor Jesus, acham absurdos.
certos tipos de atitudes. Imaginem aqueles que têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Tem o sentido de constantemente desviar-se do caminho que é certo. Isso são delitos. Isso são aqueles que estão mortos nos seus delitos. Mas é uma palavra grega que o Paulo usa aqui, hamartia, que tem um sentido de errar o alvo. As pessoas estão mortas porque não conseguem, nem se o alvo estiver a um palmo do seu nariz, eles acertarem o alvo. Nem que a verdade esteja clara, nua e crua, como muitos dizem, eles não conseguirão viver a verdade. Sabe qual é o grande problema? É que muitas pessoas, elas vivem longe de Cristo e se colocam assim: eu jamais cometerei esse tipo de delito. Eu jamais cometerei este tipo de pecado. Enganoso é o coração. É corrupto, é miserável. Você não tem ideia do que ele pode produzir. O coração produz morte, alegando que foi por amor. O coração produz mortes, alegando que é pelo povo e por uma nação. O coração causa pecados tão terríveis, muitas vezes inomináveis, e muitas vezes se regozijam naqueles pecados. Sabe por quê? Porque estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Diante de Deus, nós somos pessoas fracassadas. Diante de Deus, nós somos rebeldes. Mas graças a Deus, Paulo no capítulo 1 vai descrever como Deus opera em nós. E por isso que ele começa o capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida. É por isso que nós não estamos cometendo coisas terríveis aí fora, porque o Senhor, Ele nos dá vida. Quando nós que cremos ou que ensinamos a teologia da graça, descendente aí da Reforma Protestante que este mês nós comemoramos, e falamos de um dos pontos que são essenciais para nós compreendermos a graça de Deus, que é a depravação total do ser humano. E quando nós muitas vezes usamos esse termo de depravação total, dá a impressão que todos os seres humanos que não vivem com Cristo estão vivendo em plena orgia, bebedices e lama do pecado constantemente. Não é isso que nós ensinamos. Nós ensinamos de fato que absolutamente todos os seres humanos foram alcançados pelo pecado. E não foram parcialmente alcançados, mas todas as áreas do ser humano foram alcançadas pelo pecado. Não foram totalmente destituída a imagem de Deus do ser humano. Por isso que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele restaura esta imagem de Deus em nós. Mas absolutamente, todas as áreas da nossa vida, o pecado manchou. E em todas as áreas da nossa vida, nós temos a condição de ir contra Deus, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus Cristo, porque nós estávamos mortos. Eu não sei se você já deve ter participado de algum velório, possivelmente já. De repente, você está lá no velório, o corpo ali no caixão, passa algumas horas e nesses dias que foram passados aí, de muito calor, de repente o defunto levanta, fica em pé e diz: por favor, liga o ar-condicionado que eu estou sentindo calor. O que você faria? Ou, quem sabe, ter passado a noite inteira sendo velado, amanhece e diz: gente, pelo amor de Deus, providenciam a água, que eu não aguento ficar nesse terno mais. Troca de roupa, põe uma camiseta. O morto pode fazer isso? O morto pode procurar o bem para si mesmo? Por mais calor que esteja? O morto pode escolher a sua sepultura? Uma bonita, nessa feia eu não entro. Não pode. Não é verdade? Então nós não podemos escolher a graça de Deus também. E nós só vamos escolher a desgraça do mundo.
É assim. Nós éramos assim. Não pense que os outros eram e você não. Todos nós éramos assim. Nós estávamos mortos. Uma segunda coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que além de estávamos, que a condição do ser humano, o homem sem Deus, além dele estar morto, ele era escravo. Veja o que o versículo 2 vai dizer, que eles estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos desejos, dos pensamentos e assim por diante. Meus amados irmãos, veja o que Paulo está dizendo. Vocês não viviam segundo a sua própria vontade. Vocês viviam segundo, mas não a sua vontade. Segundo, mas não a sua vontade. Sabe por quê? Porque nós éramos também escravos. Nós lemos Romanos na nossa liturgia, no início do nosso culto, que Paulo deixa tão claro e usa a palavra de escravos várias vezes, que nós éramos. Meus amados, esse texto, quando Paulo vai falar desta aparente liberdade que nós temos, ou que as pessoas, que o homem sem Deus tem, os seres humanos de fato estão escravizados. E Paulo cita 3 coisas: escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da própria carne. Quando Paulo fala aqui que andava segundo o curso deste mundo, segundo a vontade deste mundo, o Senhor era o mundo. Essa expressão descreve, sabe, eu não sei se você já fez raft. Raft é você pegar aquele bote e descer num rio com a correnteza bem grande. Mas eu não sei se você já nadou num rio com uma correnteza mais forte, sem pedra, sem nada. Quando menino a gente fazia isso. E a gente tinha um cuidado de pular no rio, olhar para o lado e começar a nadar contra a correnteza. Mas você não saía do lugar. No máximo ele era puxado, você tinha que sair, que você cansava. Ou, às vezes quando você queria brincar, você ia com a correnteza e nadava. Nossa, que liberdade eu tenho para ir onde eu quero, né? Nadar e ir embora. Você não tem liberdade. O ser humano sem Cristo é exatamente isso. O curso do mundo, por mais que aparentemente alguns estão vivendo contra ele não está fazendo diferença nenhuma, é o mundo que está levando você. Por mais que aparentemente você está dando braçada, para de dar braçada para você ver. Você vai do mesmo jeito. Não tem como não ir. É o curso do mundo, e o curso do mundo é devastador. E alguém que não está com Cristo, o homem sem Deus, ele é levado pelo curso do mundo. Por mais que eles acham que são livres. Não é assim que as pessoas vivem neste mundo? Achando que vivem uma liberdade maravilhosa para fazer o que quer e esquece que estão sendo levados pelo mundo. Não é assim as modas que chegam, a cultura que vem e vai? E a pessoa acha que ela está assumindo aquela cultura de boa vontade. Ela assume aquela cultura para não ficar fora da sociedade, excluída do grupo, e então ela aceita, não, eu que quis, eu que quero vestir desse jeito, eu que quero usar isso, eu que quero fazer assim, eu que quero ir neste ou naquele lugar. Você é levado a estes lugares. Você é levado a agir conforme o mundo lhe impõe. Mas Paulo fala de um segundo Senhor que o homem sem Deus serve e é escravo. Ele fala do próprio diabo. E aqui ele chama o diabo de príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É o próprio pai da mentira. Aquele que te engana, aquele que traz uma mentira, dizendo para você que é verdade e você engole. E você vive aquela mentira como sendo verdade. A mentira do próprio pai dela.
E é interessante que, neste mundo, nós vemos este Senhor governando todas as áreas deste mundo. Governando a política, governando a economia, governando as famílias. Ele rege o padrão financeiro do mundo, o padrão cultural, gente. Ou vocês acham que o que tem acontecido no mundo e todas essas coisas absurdas que têm chegado à mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes dentro da igreja, procede de onde? Do arquiteto da mentira, do pai da mentira, que é astuto, que é extraordinário para mentir. E o que acontece? Muitos crentes caem na cilada dele. Muitos crentes vão sendo guiados por esta mentira. O príncipe da potestade do ar, aquele que atua nos filhos da desobediência, é o diabo. É o grande inimigo nosso e o que o mundo serve, porque é escravo dele. Mas há um outro Senhor que esse é terrível. Esse Senhor, para vencer, é complicado. E Paulo então vai dizer que, versículo 3, o qual nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Essa é terrível. Esse Senhor, olha, muitas vezes é imbatível. Esse Senhor é cruel. Esse Senhor é você mesmo. Você olha para Ele no espelho todos os dias. É a sua própria carne. É ela que tem te conduzido a prazeres pecaminosos. O pecado é gerado, é na sua carne, no seu coração. Meus amados irmãos, Paulo então vai falar dessas inclinações da nossa carne, porque nós incessantemente procuramos satisfazer a vontade da nossa carne. Nós não lutamos contra a nossa carne muitas vezes. É desejo meu, é um anseio meu, não é? A nossa condição, e isso nós não podemos esquecer, a nossa condição de ser caído no pecado, é uma condição que faz com que a nossa carne deseje as coisas do pecado. Somos escravos do mundo, do diabo e da carne, se não estamos em Cristo. O homem sem Deus, ele está morto. O homem sem Deus, ele é escravo, sem dúvida alguma. Você alguma vez, em qualquer história em que mostra um escravo, ele tem vontade? Ele diz para o seu senhor, ó, não quero que você me fale assim, tá? Eu não vou fazer o que você está me mandando agora. Você já viu isso? Pode até acontecer, mas o tronco vai acontecer também. O escravo não tem vontade, o escravo faz a vontade do seu senhor. O escravo agrada o seu senhor e faz tudo para agradar o seu senhor. E o homem sem Deus, ele vai procurar agradar o mundo, ele vai procurar agradar o diabo e principalmente ele vai procurar agradar a sua própria vontade e a sua carne. Essa é a condição do homem sem Deus, diz o apóstolo Paulo. Mas há uma terceira condição do homem sem Deus. E diz o apóstolo Paulo, no versículo 3, que fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, veja essa última parte, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está se incluindo nisso, Paulo está incluindo os efésios nessa história, e diz, olha, nós éramos do mesmo jeito. Sabe por quê? Nós estávamos condenados. Nós éramos mortos, nós estávamos mortos, nós éramos escravos e nós estávamos condenados. Nós não somente estávamos mortos e escravizados, mas estávamos condenados a uma morte eterna. E essa terrível condição de condenação, ela se dá porque todos estão debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é aplicada sobre o pecado. E a consequência de tudo isso é a condenação. Nós estávamos condenados
porque estávamos debaixo da ira de Deus. Essa ira, acerca de Paulo descrevendo aqui, ela se refere à santa ira, a santa e justa ira de Deus, que cairá sobre todos os seres humanos. Uai, pastor, então todo mundo vai para o inferno e todo mundo vai ser condenado? Não, filho. Sabe por quê? Porque essa santa ira de Deus, para a vida de alguns, já sobrecaiu sobre os ombros do Senhor Jesus Cristo. Mas ela sobrecaiu. Deus não abriu mão. A sua justiça foi derramada sobre a nossa vida também, na cruz, em Cristo. E aqueles que não estão em Cristo, certamente receberão sobre os seus lombos esta ira, esta santa e justa ira de Deus. Muitas às vezes, quando vai falar de uma vida de pecado, uma vida de condenação ou algo ruim desse tipo, principalmente religiões orientais, e quando você olha para a Índia, com o budismo ou com o shintoísmo, eles têm lá uma visão de que, sabe, do karma, vem da palavra grega mesmo, karman, mas é o karma, que a pessoa ela vive, mas ele vai durante a sua vida aplacando este karma, e a cada vida que ele vive é menos karma sobre ele, e ele vai ficando mais puro, mais santo, e depois ele fica livre de toda e qualquer condenação. Isso não acontece. Não importa o que você faça, não importa o quanto eles imaginam que reencarnação terão cada um. Porque para eles vão reencarnar centenas de vezes para ver se esse karma é isento. Mas o karma do pecador é ser condenado ao inferno. Vamos mudar essa palavra, né? O destino do pecador. É para onde todos e absolutamente todos, sem Deus, irão. Não tem outro lugar. Por isso que Paulo ele começa a carta aos Efésios falando dessa maravilhosa graça que foi nos alcançada. E que nós temos vida, porque nós não somos mais mortos. E que ele nos libertou, porque nós não somos mais escravos. E que ele pagou o preço, porque nós não seremos mais condenados. E ele diz, então, agora vocês podem viver, e viver de forma graciosa diante de Deus. Meus amados irmãos, e o Deus que trabalha de forma extraordinária na nossa vida e no meio do seu povo, ele não trabalha de arrodo não, tá? Ele não trabalha de sacolada não é? Ele trabalha de forma pessoal, ele trabalha de forma individual, ele liberta, ele resgata de forma pessoal e individual. Não espere pelo outro, não espere pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos pais, pelos colegas, não espere por ninguém, porque é algo que Deus opera no coração de forma individual. Ele vai libertar, Ele vai dar vida, Ele vai pagar o preço de forma pessoal. Por isso é que nós, cada um de nós, precisamos nos colocar diante de Deus. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós éramos escravos do mundo, do diabo e da nossa própria carne. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos. Todos. Mas Ele nos deu vida. Nos deu vida, mesmo estando naquela condição tão terrível. Nossos pecados eram terríveis. Nossos pecados ofendem a Deus. Nossos pecados nos levam para longe de Deus. É isso que Isaías vai dizer. Que o nosso pecado faz separação de nós com Deus. Não adianta dizer que vive uma vida de pecado, eu creio em Deus. Ou eu vou para o céu ainda. Esquece, isso não vai acontecer de jeito algum. Nós vemos isso ao longo de toda a história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Quando o povo errava, ele pecava. Jeremias, inclusive, vai dizer, não é o filho que vai desbotar o dente se o seu pai comer uva verde.
E ele ensinando exatamente isso. O filho não vai para o inferno se o seu pai é pecador e não se arrepende. O filho foi para o inferno porque ele não se arrependeu. Meus amados irmãos, qual é a condição do homem sem Deus? É isso que nós estamos vendo, e talvez você pode ver imagens terríveis. E eu aconselho a você a nem procurar esses tipos de imagens na internet que nos dão ânsia de vômito, muitas vezes. Mas são obras do ser humano, você sabia disso? Todas elas. Todas elas, por mais terríveis que sejam as guerras, os crimes de guerras, os crimes que nós vivemos nos nossos dias, são seres humanos que fazem. E muitos deles fazem sorrindo. Sem nenhum remorso. Nem remorso. Não é arrependimento, nem remorso. E por incrível que pareça, o ser humano ainda não é tão mau quanto ele pode ser. O ser humano que crucificou o Senhor Jesus é o ser humano que esquarteja crianças e que come seres humanos. É seres humanos que a vida do outro não tem valor nenhum. É o ser humano. Eu não estou falando de animais. Eu estou falando de seres humanos, apesar que parecem piores que animais selvagens. Meus amados irmãos, essa era a sua condição, ou ainda é a sua condição, se você não tem Deus em seu coração. Por mais que você se ache alguém bom, Jesus vai dizer, bom é o Pai. Puxa vida, por mais que nós achamos que fazemos coisas boas, você conhece o seu coração. Por mais que você tenta, às vezes, até andar correto moralmente nessa sociedade, há algo que você não pode fazer. É corrigir o seu coração pecaminoso, que te leva a estar morto, que te leva a ser escravo, que te leva à condenação. O que nós devemos clamar a Deus é misericórdia. E a graça de Deus é tão abundante que a palavra diz que ela renova todo dia na nossa vida. E se você, por algum motivo, falhou diante de Deus, pecou diante de Deus, você tem a misericórdia de Deus para clamar perdão. Se você ainda de fato não se consagrou ao Senhor Jesus Cristo toda a sua vida, é tempo de você olhar para Cristo e tê-lo como alvo e não errar o alvo, e clamar por perdão, por misericórdia. Porque só assim você não andará segundo o curso deste mundo. Só assim você não será um escravo vivendo uma falsa liberdade. Só assim, você, quando o seu coração dizer, faz algo de errado, você diz em nome de Jesus, Senhor, não permita. E o Espírito Santo poder fazer com que você recue. É assim que tem que ser, deve ser assim na nossa vida. Porque, cuidado com aqueles que estão de pé. Porque só cai quem está de pé. Só quebra a unha grande. Unha pequena não quebra. Então, cuidado. Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que somos muito retos e corretos. E às vezes estamos sendo instrumentos do diabo. E infelizmente, muitas vezes, até tendo Cristo no coração. Aí imagina o homem sem Deus. O que é possível de se fazer. Meus amados, Paulo, ele continua de forma extraordinária essa carta. E quando nós continuamos lendo Efésios, cada vez mais vai dando alegria no nosso coração, como Deus operou na nossa vida.
E quero de fato desafiar vocês a continuarem ouvindo e lendo, né, na sua casa também esse texto e essa carta, participando conosco dos nossos cultos e ouvindo essas mensagens, porque a carta de Paulo aos Efésios fala da vida de miseráveis que foram agraciados com o amor e com a graça de Deus de fato, e que agora mortos, que de fato foram ressuscitados na ressurreição de Cristo. Então viva a sua vida, viva os seus relacionamentos, viva na sua casa, viva no seu trabalho, não como mortos, mas como vivos. Vivos que reconhecem de fato que são pecadores, que precisam da graça de Deus e que procuram viver dias na presença do Senhor. O homem sem Deus. Você está sem Deus? Eu espero que não. Peço à igreja que se coloque em pé, nós vamos louvar ao Senhor.